Muito foco nesse momento para uma frase clichê no mercado financeiro. Não existe almoço grátis. No vídeo de hoje você vai descobrir quais são os custos, taxas e impostos presentes em um fundo de investimento. E antes de seguir, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar toda a série sobre fundos de investimentos, que está muito legal, tá? E se você não tem conta na XP ainda, tem um QR Code aparecendo aqui na tela para te ajudar a investir com os melhores profissionais do mercado. Nesse momento, trarei um assunto que acaba causando um pouco de confusão entre os investidores mais iniciantes, que são as taxas. Primeiro, eu gostaria de falar da famosa e polêmica taxa de administração, que é a taxa utilizada para pagar os custos do fundo. Essa é uma taxa anual e aparece no prospecto de cada fundo. E apesar de ser uma taxa anual, ela é descontada proporcionalmente todos os dias sobre a cota de fechamento do fundo. Além dessa taxa, alguns outros fundos também cobram a taxa de performance, que é cobrada sobre a parcela da rentabilidade que excede determinado índice de referência, que é chamado também de benchmark. Um exemplo é um fundo de ações que tem como benchmark o Ibovespa, e sempre que a rentabilidade desse fundo superar o Ibovespa, será descontada a taxa de performance sobre esse valor excedente. E apesar de ser um custo, a taxa de performance representa um alinhamento entre o gestor e o investidor, dado que remunera o gestor pela boa performance do fundo. Em geral, são os fundos de ações e multimercados que cobram a taxa de performance, mas há também a cobrança em determinados fundos de renda fixa. O valor é pago ao gestor semestralmente, no mínimo. Porém, a apuração é diária, logo o valor divulgado na cota diária do fundo é líquido da taxa de administração e também da de performance. Existem diversos debates sobre essas taxas, mas o que você precisa saber é: os fundos que possuem taxa de administração zero não vão te enriquecer. Pagar taxa de administração e performance não é um problema. O problema é quando esse fundo cobra taxa alta e não entrega as melhores rentabilidades. Por isso, na hora de escolher um fundo, é importante sim ver essas taxas. Porém, o mais importante é verificar se o gestor está entregando uma rentabilidade legal se comparado ao indexador escolhido ou a outros fundos do mercado. Pode ser que você se depare com o conceito de taxa máxima de administração. Isso acontece pois é possível que o fundo de investimento compre cotas de outro fundo que cobra taxa de administração, representando um custo adicional. Logo, define-se o valor máximo que o custo da taxa de administração pode alcançar, dado pela taxa máxima de administração, o qual deve estar expresso no regulamento do fundo. Aqui falei das taxas dos fundos, hora de falar da tributação. As aplicações em fundos de investimentos, em sua maioria, estão sujeitas a dois tipos de tributos: o imposto de renda, o IR, e também o imposto sobre operações financeiras, que é o IOF. Ambos são retidos na fonte, isto é, incidem automaticamente no momento de resgate da aplicação, e o investidor não precisa pagá-los via boletos ou guias. A exceção à maioria desses fundos são os fundos chamados de debêntures incentivadas, que são isentos da tributação de imposto de renda para pessoas físicas. Outro caso particular são os fundos de ações, que também são isentos do IOF. A indústria de fundos apresenta uma diversidade de classificações: renda fixa, multimercados, ações cambiais, além das suas respectivas subcategorias. Apesar disso, quando se trata do regime de tributação, os tipos se resumem apenas a 4: curto prazo, longo prazo, renda variável e incentivadas. São classificados no regime curto prazo os fundos que possuem uma carteira de títulos cujo prazo médio é menor ou igual a 365 dias. Vale pontuar que não estamos falando do tempo em que o investidor fica aplicado nesse fundo, mas sim dos papéis que estão dentro do portfólio do fundo. Por outro lado, a alíquota do imposto de renda que incide sobre o lucro da aplicação varia conforme o tempo de permanência, da seguinte forma: se o investidor fica até 180 dias, pagará um imposto de renda de 22,5% sobre os rendimentos. Se ficar por mais de 180 dias, pagará 20%. E aí, isso é para os fundos classificados como curto prazo. Temos também os fundos classificados como longo prazo, que o imposto cobrado pode ser menor ainda. São classificados no regime de longo prazo os fundos que possuem uma carteira cujo prazo médio é maior do que 365 dias. Assim como para os fundos de curto prazo, a classificação de longo prazo depende unicamente da carteira do fundo, e a alíquota do imposto de renda varia conforme o tempo de permanência do investidor, de acordo com a tabela regressiva que está aparecendo aqui na tela, podendo chegar até
15% para investidor que fica acima de 720 dias. Já para os fundos de renda variável, eles possuem uma regra diferente dos demais. Caso a carteira do fundo tenha pelo menos 67% alocado em ações, independente do tempo de permanência, a alíquota incidente é a menor da tabela regressiva, é a de 15%. Além disso, temos também o regime de tributação incentivado. Essa categoria é atribuída para fundos de debêntures incentivadas, que investem em títulos de dívidas de empresa do setor de infraestrutura. Tais papéis são enquadrados na Lei 12.431 de 2011 e recebem um incentivo fiscal. Assim, os fundos de debêntures incentivadas não apresentam tributação de imposto de renda para pessoas físicas. Para as aplicações feitas por pessoas jurídicas em fundos de debêntures incentivadas, há uma incidência de imposto de renda na alíquota que vale 15%, independente do período investido. E os fundos de previdência possuem regras próprias. Por isso, montamos um vídeo só para falar dele. Clique no link do card que está aparecendo aqui na tela para acessar o vídeo completo. Mas em resumo, você pode pagar uma taxa menor a depender do tempo de permanência e não tem come-cotas. Falando em come-cotas, você sabe o que é isso? O come-cotas é um processo de antecipação do recolhimento do imposto de renda nos ganhos das aplicações do fundo. Na prática, em vez do investidor pagar o imposto apenas no momento do resgate, o que pode durar anos, esse pagamento é antecipado e realizado 2 vezes por ano, desde que haja lucro. O come-cotas acontece nos últimos dias úteis de maio e novembro, e o recolhimento é feito por meio da redução do número de cotas do investidor. Daí o nome come-cotas. Vale ressaltar que não há uma dupla tributação nesse processo. O imposto de renda é pago no come-cotas e no momento do resgate é feita a dedução do valor que já foi pago. Estão sujeitos ao come-cotas apenas os fundos com regime de tributação curto e longo prazo. Logo, os fundos de renda variável e os com isenção de imposto de renda não possuem come-cotas. Para os fundos de curto prazo, a alíquota do come-cotas é de 20%, enquanto os de longo prazo, o percentual é de 15%. O IOF incide sobre o rendimento nos resgates feitos em um período inferior a 30 dias, para fundos com regime de curto prazo, longo prazo e incentivado. A alíquota do IOF varia de acordo com a tabela que está aparecendo aqui na tela. Se você ficou no fundo apenas um dia, o IOF é 96% do rendimento. Mas atenção, não é apenas fundos de investimentos que têm IOF não, tá? Por isso é sempre bom alinhar um horizonte de investimento antes de investir. E os fundos de ações, eles não estão sujeitos ao IOF, tá bom? E eu já aproveito para encerrar esse vídeo por aqui. Lembre-se que o problema não está nas taxas, e sim na compreensão da dinâmica delas. Perceba que os impostos diminuem a depender da permanência em cada fundo. É isso, ficamos por aqui no vídeo de hoje. Te espero no próximo episódio do Aprenda a Investir.